Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui iniciando, hoje é quinta-feira, dia 2 de julho, estamos iniciando uma nova série, um novo tema. A nova série é Temas Difíceis, Temas Estranhos, Textos Difíceis. Então, os textos são difíceis, textos complicados, textos que aparentemente parece que querem dizer algo, temas que são realmente difíceis da gente entender. Então, a gente vai, nesses minutinhos aí de meditação, o tema dessa nova série serão textos difíceis, serão temas complicados, e a gente já tem alguns, né, já estudando, e você pode deixar. Eu vou colocar no Face também, né, o chamado para assistir o canal, e lá, se você quiser colocar também o que te um tema, né, interessante que poderia ser estudado. Nós vamos falar do voto de Jefité um dia desses, né, até no sábado mesmo, na hora da mensagem, da pregação. Vamos falar sobre, hoje o tema é o batismo pelos mortos, falar sobre predestinação. Como é que é isso? Se Deus predestinou todo mundo, né, para um lado ou para o outro, e aí? Então, quem está salvo, quem está perdido, não importa o que faça. Será que é isso mesmo? Hoje nós vamos falar sobre o batismo pelos mortos. Vamos falar em um outro dia sobre os espíritos em prisão. O que é isso? Foi pregar o evangelho aos espíritos em prisão? Como que é isso, pastor? Então, nós vamos estar falando desses temas, tá? Alguns dos temas já falaram conosco, né? Já, pastor, só podia falar disso ou daquilo, a gente já estava estudando. E hoje vai ser sobre o batismo pelos mortos. Como é que é isso? Podemos batizar pelos mortos? Por exemplo, o meu pai é falecido e eu não sei se ele se salvou e posso fazer isso, então? Procurar um líder espiritual, né, religioso e falar, olha, eu quero me batizar pelo meu pai, porque está na Bíblia. Tem um texto que fala sobre batismo pelos mortos e tal. É mesmo? É isso mesmo? O texto ali quer dizer isso? Esse sentido que eu estou falando? Então, nós vamos entender aqui, a mensagem não é para criar confusão contra A, contra B, não, mas é para a gente compreender o que, que a Bíblia está dizendo, no sentido amplo. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa entender alguns princípios, tá? Antes de a gente iniciar aí com a oração. Eu sempre a gente dá uma introdução e depois faz a oração, eu entendo depois da oração que aí começa o contexto. Mas quais são os princípios que a gente não pode esquecer quando a gente estuda a palavra de Deus? Quando a gente lê o texto, a gente precisa entender o contexto imediato. Qual é o contexto imediato? Aquilo que está escrito ali no contexto. Então você lê o verso 1, o que está escrito no verso 2, verso 3? O que está escrito no capítulo anterior que termina e aí começa o verso 1? Porque a gente não pode se esquecer que antes não existia capítulos, versículos, isso foram colocados não com o intuito de atrapalhar a gente, mas com o intuito de ajudar, né? Imagina, você está lendo ali, e aí você se perde aonde você leu. Então, lógico, facilita. Só que esse negócio de facilitar, às vezes pode atrapalhar, porque, não, é o verso 1, então quer dizer que começa daqui. Não necessariamente. Então, às vezes está terminando um contexto e aí está iniciando outra coisa, mas não tinha versículos e nem capítulos no original. Então, não tinha separação das ideias. A ideia do apóstolo ali na Bíblia continua. Então, o primeiro passo que a gente precisa quando estuda a palavra de Deus é isso. O contexto imediato. E, em seguida, o contexto no geral, no que a palavra de Deus fala sobre aquele tema. Então, você pode pegar outros textos depois do contexto imediato para a gente entender. E, normalmente, quando você não consegue entender no primeiro momento, você entende no segundo. Então, você lê um verso, o verso lá 1, verso 10. Então, você tem que entender o contexto. Então, você lê os versos anteriores, vai estudando mesmo, sabe? Depois que estudar, meditar no que a Bíblia está querendo dizer, para entender aquele verso específico, difícil, aí você, não, aquele texto está falando sobre isso. Então, vou pegar outros temas da Bíblia que falam sobre isso. Para isso, você precisa anotar na sua Bíblia, escrever na sua Bíblia.
Comprar uma Bíblia que tenha notas de referência, notas de estudo, isso é importante. Tá? E nós vamos usar uma terceira ênfase pelas ferramentas que, como pastor, eu tenho. Então, nós vamos aí ler alguma coisa no original, que dá uma ênfase e resolve a questão. Muitas vezes, lendo só o texto no original, acabou, resolveu o problema. Mas aí vem a pergunta: então aqueles que não têm o dicionário grego, o dicionário hebraico, não tem isso, não tem aquilo, então vão ser ignorantes? Não. Então, precisamos ler o contexto. Ao ler o contexto, ou o que a Bíblia fala, ela sozinha nos aponta. E aí vocês vão ver que mesmo eu não lendo nada no original, resolve o problema. O sentido no original, ou o que a palavra poderia ser traduzido, pelo menos na nossa visão, melhor, como melhor poderia ter sido traduzido, ajuda, mas ela não é o ponto, sabe? Ela apenas ajuda. Ou seja, ela tem que ajudar o contexto. Esse recurso a mais, ela tem que ajudar esses dois contextos. Então, esses dois princípios vocês não esqueçam. O contexto imediato do texto, do versículo ali, os versos anteriores e os depois, e o que a Bíblia está dizendo. Esses são os dois princípios que você não pode deixar. O texto pode ser difícil que for, espíritos em prisão, rico e Lázaro. Qual é o contexto ali? Então, já sabe, a parábola do rico e Lázaro já está dizendo parábola. Parábola é uma história. Então, você já começa, então, peraí, então não é literal, então, pronto. Aí você já começa a entender alguma coisa. E aí você vai ler sobre o contexto, sobre aquele tema, ok? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, nós vamos falar sobre textos difíceis, temas complicados, textos difíceis. E muitas vezes, Senhor, a gente lê um texto, quando o Senhor fala que cria o mal, a gente já falou do grande conflito aí, e essa expressão do criar o mal, a gente já viu que não vem do Senhor. Agora, há outros temas, predestinação, batismo pelos mortos, que a gente vai falar hoje, aquele voto de Jefté, será que ele sacrificou a filha, como ele votou? O Senhor aceitou aquilo ali? Então, Senhor, nos ajude. O objetivo não é enganar ninguém, nem afrontar outras pessoas que possam pensar diferente, mas se nós somos estudantes da palavra de Deus, nos ajude a viver no assim diz o Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Nesse primeiro momento, a gente gastou aí uns 5, 6 minutinhos explicando como é o princípio de estudar a Bíblia. Então, não se esqueça, se você simplesmente pegar um texto e acabou, tem muita gente que pega, porque o pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo. Porque na hora em que a gente é confrontado, né, ou você é confrontado, logo vem um texto na mente e você usa o texto. Mas aí quando a gente entende todo o contexto, às vezes não é bem assim. Tá ok? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29, diz assim, na minha versão: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E esse deles no original é mortos também. Ou seja, por que se batizam por causa dos mortos? Por causa deles, mortos no original. Batismo pelos mortos, olha, eu, como pastor, já tenho anos batizando pessoas, inclusive nesse período de quarentena, de Covid, em alguns momentos a gente fez batismos. Pessoas que tomaram a decisão. Então, fizemos uma caixa d'água para uma pessoa, botamos uma outra caixa d'água para uma outra pessoa, luvas, máscaras. A pessoa também estava usando luvas, sabe? Para tentar evitar o máximo possível o contágio, o aumento, mas uma coisa a gente tenta entender. Eu nunca batizei para morto ou pelos mortos. Mas a Bíblia está dizendo. Será que é isso mesmo? Vamos ler de novo. De outra maneira, o que se farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, então aqui tem mais um ponto que eu não falei.
Eu falei dois pontos. Eu agora estou apresentando um terceiro. Só que esse terceiro, coloque como primeiro, tá? Qual é? O próprio texto tem a resposta. Não estou falando de buscar o original. Aí o original, né? Se você tem opção de buscar o que, que significa, se você conhece o grego, o hebraico e tal, essa seria a quarta. Existem outros. Você pode pegar comentários bíblicos, pegar o contexto de como o povo de Israel vivia e tal, sabe? Vai crescendo, dicionários, comentários, e aí você vai. Tem muita coisa para gente, livros, sabe, que falam sobre o tema, aí cresce. Mas, no primeiro momento, pense em três pontinhos. Tá? Primeiro, o próprio texto explica. Segundo, o contexto imediato tem a resposta. E o terceiro, o contexto da Bíblia. Toda a Bíblia, quando a gente lê. Então, olha só. Por causa dessa maneira, o que se farão os que batizam-se por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, está falando de ressurreição, por que, que se batizam por causa deles? Bem, então vem a pergunta. Eu disse que o próprio texto tem uma explicação já. Ressuscitar. O que é ressuscitar? É uma pessoa que está morta e alguém ressuscitou. A Bíblia diz que só Cristo pode ressuscitar. E Cristo vai ressuscitar para os que tiveram feito bem ou os que tiverem feito mal. Ok? Então é Cristo que vai ressuscitar. O inimigo não tem poder para ressuscitar. Ressuscitar o quê? Ressuscitar o que está morto. Certo? Então, eu posso me batizar pelo que. Quer dizer, se eu não me batizar pelo morto, então ele pode não ser ressuscitado, é isso que o texto está querendo dizer? Então a gente tem que batizar por Adão, né? Por todos que já morreram. Haja gente, eu não sei. E aí? E aqueles que, sabe? Então a gente só vai poder salvar, se for pensar assim, a gente só vai poder salvar se a gente batizar por eles? Porque eu não sei de todos os que viveram no passado. Como é que Deus vai salvar então? Se vão ressuscitar, olha só, se os mortos não ressuscitam. Então Paulo está questionando uma crença que estavam difamando. Qual era a crença que estavam difamando? A ressurreição. Então, tinha gente não acreditando em ressurreição. Mas se Deus não ressuscita, de que adianta batizar? Esse é o texto. Mas aí vem a palavra morto, que aí complica, né? Então se ele não ressuscita, não adianta batizar pelo morto. Percebe? Então o próprio texto já aponta para alguma coisa. Espera aí. Se tem ressurreição, tanto faz. Morto ou não. Lógico, morreu, tem que ressuscitar. Mas se tem ressurreição, não tem que ter batismo necessariamente. Porque se tiver. Mas pastor, mas quem crê e for batizado será salvo. Com certeza. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. O que nós temos que entender é que o batismo, quando me vem a mensagem do batismo, eu tenho que batizar? Sim, eu tenho que batizar. Mas aqueles que não foi chegada a mensagem de batismo, como as pessoas do Antigo Testamento. Então, como elas vão viver? Elias foi elevado aos céus, Eliseu não foi batizado. E aí? Eliseu recebeu o espírito de Elias e ele vai para onde? Não, então esse texto está dizendo que só pode morrer, batizar em nome dele. Será que é isso? Então, note que essa história de batismo pelos mortos só já tem alguma coisa, porque tem ressurreição. Se eu tiver feito bem, Jesus diz assim: os que tiverem feito bem vão ressuscitar para a vida eterna, os que tiverem feito mal para a condenação. E tinha que crer nele, nas palavras dele, ou naqueles que enviaram, naqueles que foram enviados. Note, o batismo está colocado, sim, mas está colocado a partir do momento em que Jesus veio daqui em diante. Então, do momento em que ele veio em diante, tem o batismo. É importante, sim, o batismo. Agora, há tempos atrás, o próprio ladrão na cruz, por exemplo, não teve tempo para se batizar. Então, quer dizer,
Você sofreu um acidente, você está lá acamado mesmo, sabe, em fase terminal, e alguém fala de Jesus para você e você aceita Cristo porque você não foi batizado, você vai perder a vida eterna? É muito pequena a salvação, então, ok? Olha o contexto imediato. Verso 12. Ora, agora eu vou ler o contexto imediato. Primeiro, no próprio verso já diz alguma coisa, falando de ressurreição. Se está falando de ressurreição, então morte não é problema. Então, batizar não é problema. A questão que a gente está querendo entender é que está a expressão batismo pelos mortos. Se não tivesse mortos, a gente entenderia o texto, sabe? Olha, de outra maneira, como vai ser os que se batizam? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, então por que há batismo? Percebe? Então o texto é bem claro. Bem, é verdade. Por que eu vou me batizar se não vai ter ressurreição? Para que eu vou seguir essa igreja se não tem ressurreição? Então, o texto, se não tivesse essa palavra morto, estava já resolvido. O problema é que tem a palavra morto. E aí, o que a gente pode entender? Então, vamos, o contexto imediato, para a gente entender se é o que eu estou falando mesmo, ou se é realmente eu tenho que me batizar pelo meu pai, por alguém, por Adão, por Eliseu, por outros que não foram batizados. Então, se é assim, então significa que há pessoas do Antigo Testamento que não têm o nome na Bíblia, que viveram nessa terra e que não vão poder ser salvos, porque eu tenho que ser batizado em nome de alguém, pelos mortos. Não pode ser por atacado. Não, tá. Eu vou batizar então por todos os que já morreram. É bom, hein, rapaz? Então vamos lá. Verso 12 diz assim: Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, alguns afirmam que não há ressurreição dos mortos? Então, qual é o contexto imediato? Está falando de ressurreição, como o próprio texto já disse, 29. Mas alguns estão dizendo que não há ressurreição. E verso 13 diz assim: E se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Verso 17: Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecer nos seus pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecem. Como é que dormiram em Cristo? Porque dormiram crendo em Jesus, pereceram. E se a nossa esperança em Cristo apenas se limita nessa vida, somos os mais infelizes do mundo. Está aí Paulo dizendo no verso 19. E aí no verso 29, porque aí ele continua falando, explicando entre Cristo e Adão. Mas no verso 29 fala, de outra maneira, os que farão os que se batizam por causa dos mortos. E aí você fica assim, o contexto é ressurreição. Se você está dizendo que não há ressurreição, então você está dizendo que Jesus não ressuscitou. Se Jesus realmente não ressuscitou, então ninguém vai ressuscitar. Os que morreram crendo nessa ressurreição não vão ressuscitar. E nós somos os mais infelizes. E o que é batismo, pastor? O que é a palavra batismo? É sepultar, é mergulhar, é imergir. Eu vou ler um outro texto para a gente entender o que é o batismo, para a gente entender esse batismo aqui dos mortos, porque é o texto. Se você não tivesse a palavra morto, já estava respondido. Mas só que o contexto já está me respondendo. O contexto continua me apontando o seguinte: de outra maneira, o que se farão os que se batizam? Se Jesus não ressuscitou, se a gente continua morto para o pecado, morto para Deus, porque continua nos pecados. O que é batismo? Olha só o que diz Romanos, capítulo 6, verso 3. Diz assim: Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados na sua morte. Olha só, quem batizou, eu já fui batizado, eu batizei meu filho, batizei outras pessoas. Todos esses que foram batizados comigo ou com outras pessoas, desde a era apostólica ou antes que seja, quem foi batizado na morte. Olha só. Porventuras ignorais, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, o nosso batismo é um símbolo da morte de Jesus. Daquilo que Jesus morreu. Jesus morreu e ressuscitou. Então, eu morro para as coisas do mundo e ressuscito como uma nova vida espiritual. Ok?
Então, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, verso 4, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também podemos nós em novidade de vida. Olha só o que diz o verso 7. Porquanto, quem morreu já está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu, quem? A quem morreu no batismo. Porque quando eu e você batizamos, estamos morrendo. Obviamente, simbolicamente. Eu não sou um espírito falando para você no celular, através do celular. Eu estou vivo, bem vivo. Então, mas a Bíblia está dizendo que eu estou morto. Morto para quê? Para as coisas do mundo. Ou, pelo menos, deveríamos viver aqueles que foram batizados, até porque a palavra batismo é sepultar, é mergulhar, é limpar. Limpar do quê? Das coisas do pecado. Então, Paulo está dizendo, porquanto quem já morreu está justificado do seu pecado. E é esse o contexto que a gente vai ver lá em 1 Coríntios. Se Cristo não morreu, então a gente ainda continua nos pecados. Então Jesus não perdoa nada. E vamos morrer. Adianta ir para a igreja, adianta ser pastor, adianta falar de Jesus. Não adianta nada, pastor. Jesus não morreu. Aliás, Jesus não ressuscitou. Vocês estão perdidos. É isso que a Bíblia está querendo me dizer. Aí Paulo está dizendo: se Jesus realmente não ressuscitou, não adianta nada. Nós somos os mais infelizes. E o verso 11, para a gente terminar aqui essa parte, diz assim: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado. Não é o texto, por causa dos mortos, por causa dos que morreram no pecado. O senhor está querendo dizer que então esse morto quer dizer aquele morto? Não, mas para a gente entender uma coisa: a palavra batismo já significa morrer, ok? Morrer. Morrer para as coisas do mundo. Então, agora entendendo esse contexto, vamos ler o sentido original. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Por que os mortos estavam sendo batizados? Não, os mortos não estavam sendo batizados. A palavra morto aí, que pode significar sim uma pessoa morta, né? Ela também pode significar espiritualmente morto. Como é que é, pastor? A palavra morto aí, ela também pode significar, dependendo do contexto, espiritualmente morto. Como é que a gente faz o batismo? Por que a gente morre para o mundo? Porque a gente está dizendo que está espiritualmente morto para as coisas do mundo. E agora eu vivo na fé em Cristo Jesus. Então, eu hoje estou espiritualmente morto para as coisas de Deus. Quando eu me batizo, eu estou agora morto para as coisas do mundo. Entendeu? Quem não é batizado ou quem não quer nada com Deus está espiritualmente morto. Espiritualmente morto, está morto. Porque para Deus todos vivem, não é isso que Jesus fala lá em Mateus, quando perguntam lá no céu, aquela mulher vai, a gente pode até usar, explicar esse texto depois. Essa lá casou com tantos homens aqui embaixo, lá no céu vai ser esposa de quem? E aí Jesus fala e tal. E aí ele diz: Deus é Deus dos vivos, lógico, Deus é do Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus não é Deus do morto, é isso que Jesus fala. Ou seja, para Deus, todos vivem. Por que todos vivem hoje, se tem gente morta no cemitério? Para Deus, todos vivem porque todos ainda não passaram pela morte eterna. Esse é o problema da morte. Essa morte aqui é um sono. Então, para Deus, ninguém está morto. Os que estiverem mortos vão estar lá no passado, lá no futuro, lá no milênio. Foi o grande conflito que a gente já estudou, ok? Então, aqui, essa expressão espiritualmente morto, que a palavra morto também significa, é o que está. Quando eu me batizei, eu era espiritualmente morto para as coisas de Deus. E aí eu me batizo para dizer assim: eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu não quero mais ser espiritualmente morto para as coisas de Deus. Eu quero estar morto para o mundo, mas eu quero andar na graça de Deus.
Paulo não diz a fé que ele vive agora, vive em Cristo? Ele já não está mais vivo. Ele está então o quê? Se ele não está mais vivo, já não sou eu quem vivo. Então ele está morto. Se ele não vive, ele está morto. Mas o texto não continua assim. Mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, o batismo é isso: é você abandonar, morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu acabei de ler isso, o contexto da Bíblia sobre batismo. Então, de outra maneira, os que se farão, os que se batizam por causa daqueles que morreram espiritualmente. De que adianta então batizar? De que adianta eu, que era morto espiritualmente, me batizar se Cristo não ressuscitou? Vamos continuar nos nossos pecados. Percebe, queridos? Então a palavra morto aí, coloque uma tradução melhor. Espiritualmente morto. Então, se é espiritualmente morto, de que adianta batizar alguém que era espiritualmente morta e agora não é mais, se Jesus não ressuscita? Eu termino esse momento. Não sei se você conseguiu entender bem isso, ou se achou que eu estava forçando o texto, mas quando você lê todo o contexto, você só entende que essa palavra é realmente morto porque é espiritualmente morto. E, de fato, todos esses mortos, espiritualmente mortos, serão mortos em que dia? Lá no juízo final, no lago de fogo e enxofre. Então, não seja um morto, não seja um espiritualmente morto. Batize. Se você ainda precisa ser batizado, batize. O contexto aqui não está falando batismo pelos mortos. Eu não tenho que batizar por Eliseu, por outros que não aparecem nem na Bíblia, ou batizar por atacado, ou batizar pelo meu pai, porque eu não sei se meu pai se salvou, se aceitou a Cristo. Não. O texto está bem claro dizendo sobre ressurreição. E o contexto de que você, ao ser batizado, você já morre para o mundo e ressuscita em Cristo. Antes você era morto para as coisas de Deus. Por isso vem essa expressão. Os que se batizam pelos mortos, ou seja, os que se batizam por causa dos que estão mortos espiritualmente. Ou seja, estes que estão mortos espiritualmente, Deus os convida para serem batizados. Porque quem crê em Cristo e for batizado será salvo. No seu interior fluirão rios de água viva. Ainda que esteja morto espiritualmente, você vai viver. Porque ainda que a gente feche os nossos olhos momentaneamente, hoje mesmo, eu vou fazer ontem eu soube a notícia de uma irmã da igreja que agora descansa no Senhor. Ela não era espiritualmente morta. Ela era alguém ativa na igreja, alguém valorosa na igreja. Ela um dia foi espiritualmente morta, mas ela foi batizada, mudou de vida e longos anos ensinou seus filhos no caminho do Senhor. Era uma das líderes fortes que eu tinha no distrito, mas agora descansa. Ela não fez batismo pelos mortos, ela fez batismo por ela mesma. Ela que era morto espiritual. Eu, quando me batizo, você, quando se batizou, você se batiza por você mesmo, que era morto espiritual. Então, é esse morto aqui espiritual. E Deus não quer que a gente viva como morto espiritual para a gente perder a vida eterna. A gente quer que a gente viva morto para as coisas do mundo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando este momento falando sobre o batismo daqueles que estão mortos espiritualmente. Na verdade, Senhor, todos nós, por causa do pecado, estamos mortos espiritualmente. E através do conhecimento da verdade em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, nós podemos, ao ser batizados, dizer que estamos morrendo para o mundo e ressuscitando para uma vida agora espiritual ao lado de Cristo. Nos abençoe, nos dê um bom dia. Abençoe de maneira especial a família da irmã Fátima, uma líder que ontem descansa no Senhor.
Alguém que viveu por muitos anos a chama do Evangelho, que colocou no coração da sua família, que agora o Senhor possa consolar os seus filhos, a sua família, seu esposo, que estão enlutados. E também, Senhor, nos dê a certeza de que a gente não precisa batizar por ninguém que já morreu, mas que nós mesmos somos esses mortos espirituais que o Senhor quer transformar-nos. Nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.